Fala, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui agora na nossa segunda aula de progressão aritmética e a nossa ideia vai ser trabalhar algumas propriedades acerca dela. Vimos na aula anterior que o padrão de PA é sequência, ou seja, para encontrar o termo posterior, a gente soma valores constantes ao termo anterior, tudo bem? Além disso daí, a gente viu o quê? A gente viu que a gente pode utilizar esses índices aqui abaixo do rasinho para representar a posição desse termo. Primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, oitavo termo e assim sucessivamente. Além disso, nós aprendemos a como encontrar a razão da PA. Basta pegar o termo da frente menos o de trás, o da frente menos o de trás, o da frente menos o de trás. Tudo bem? Beleza essa ideia? Além disso daí, o que também aprendemos em relação à nossa PA? A gente aprendeu que ela pode ser classificada de três formas: crescente, decrescente ou constante. O que vai ser uma PA crescente? A gente tem a razão positiva, decrescente, razão negativa e constante quando a razão é nula, beleza? Se você acha que precisa relembrar, reforçar mais esses conceitos, dá uma olhadinha de novo na aula anterior, beleza? Antes de vir para essa daqui, que a gente vai estar precisando de uma coisinha ou outra. Então vamos lá. Então, a gente sempre estará utilizando essa sequência aqui, que é para a gente tentar entender melhor as propriedades que teremos aqui dentro dessa ideia de PA. Então, olha o que teremos aqui. A gente vai tentar obter o que eu chamo de relação de recorrência. Esse camarada aqui, ele tem uma íntima ligação com a definição da minha sequência. Ele tem uma íntima ligação com a definição da minha sequência. E a gente aprendeu uma coisa. A gente aprendeu que para encontrar qualquer termo da PA, basta pegar o de trás e somar a razão, que é o termo constante. Então me ajuda. Se eu quisesse encontrar esse termo A2, basta pegar o termo A1 e somar uma razão? Massa! Então se eu pegar o A2, se eu quiser o A2, basta pegar o primeiro termo e somar uma razão? E se eu quiser o terceiro termo? Vai, Pedrinho, pega o de trás, o A2 e soma uma razão. E se eu quiser o A4? Pedrinho, pega o A3 e soma uma razão. E assim sucessivamente. Então, toda vez que você vai somando esta razão, você encontra o termo da frente. Tá, mas vamos tentar generalizar isso daqui. E se eu quiser encontrar um termo AN? Fala para mim, qual seria o termo antes do N? Pedrinho, pera aí. Antes do 2 eu tenho 1. Antes do 3 eu tenho 2. Antes do 6 eu tenho 5, então você está querendo discutir a posição do termo. Então o termo antes do N é o cara com uma posição a menos. E quem é o cara com uma posição a menos do N? O N menos 1. Ou seja, significa então que o termo N ele vai possuir como termo anterior quem? O N menos 1. Ó, tá aqui. Então, o cara antes do N é o N-1, basta tirar uma unidade desse índicezinho. Agora, pela definição de PA, o que eu faço? Para encontrar o da frente, eu pego de trás e somo um valor constante, que é a minha razão. Pronto, você acabou de obter aqui a relação de recorrência que tem íntima ligação com a definição da minha PA. Tudo bem essa ideia? Então, o que esse camarada está falando para a gente? Que para encontrar o da frente, eu pego de trás e somo a razão. Agora vamos colocar isso aqui de uma forma mais legal, mais prática para a gente. Aqui, esse AN-1 ele está somando, não é? Então eu posso passá-lo para o outro lado subtraindo. Então eu vou chegar nessa relação aqui, em que a razão da minha PA ela é igual ao termo AN menos o termo AN-1. O que significa isso daqui? Que para encontrar a razão da PA, basta pegar o termo da frente e diminuir pelo termo de trás. Então, pegou o termo da frente menos o de trás, você encontra a razão. Pronto, acabou. Então, para encontrar a razão da PA, pega o da frente menos o de trás. Que foi o que fizemos na aula anterior, né? 22 menos 19, 3. 13 menos 10, 3. E assim sucessivamente. Então, fez a diferença de dois termos consecutivos, um seguido do outro, sempre obtém a razão da PA. Agora, isso aqui não é muito prático. Imagina. Para você ficar toda hora encontrando o termo da PA, você ter o termo de trás. Por exemplo, como é que eu faria para encontrar o A10? Ah, Pedrinho, encontra o A9 primeiro, que é só somar 3. Tá, mas e se eu pedir para você encontrar o A20? Ah, Pedrinho, vai somando até chegar no 20. E se eu pedir para você encontrar o A1 milhão? Tá de sacanagem com a minha cara, né?
Ah, 1 milhão, Pedrinho, tu vai pedir isso para mim? Poderia, por que não? Agora, qual seria uma ideia prática para a gente encontrar qualquer termo da minha PA? Existe essa forma, dependendo do termo que você toma como posição inicial. Olha aqui, uma fórmula que vai ser muito mais prática para vocês encontrar em relação ao primeiro termo. Tá aqui, ó. Eu quero saber como eu faço para encontrar qualquer cara a partir do primeiro termo. Vamos ver? Como é que você faria para encontrar esse A2 a partir do A1? Pedrinho, para encontrar o A2 a partir do A1, basta somar uma razão. Beleza, você não está errado não. Eu tenho que fazer aqui a soma de uma razão. Tá aqui. Mas e se eu pedir para você encontrar o A3 a partir do A1? Esse camarada aqui é o nosso termo de referência. Pedrinho, para você encontrar o A3 a partir do A1, basta somar duas razões. Perfeito, tá aqui, ó. Mais duas razões. Pronto. Se eu pedir para você encontrar o A4, Pedrinho, mesma ideia. Para encontrar o A4 a partir do A1, basta somar três razões. São 3 saltos ali na soma. Mais 3 razões. Bem, a partir daqui, eu já quero que você tente enxergar algum padrão que está rolando. Você está vendo que o A1 está parado, né? Não mexe nada com ele. Agora preste atenção na razão, na quantidade de razões que a gente está somando. Olha aqui. Quanto que é 2 menos 1? 1. Quanto que é 3 menos 1? 2. Quanto que é 4 menos 1? 3. Ah, Pedrinho, então a quantidade de razões que eu vou somar é sempre um a menos da posição que eu quero. É isso aí? Irmão, sensacional, até arrepiou aqui você falando isso. Ó, tem certeza, telepatia, eu senti você falando isso pra mim. Sendo assim, vamos lá, me ajuda aí. Eu sei que você vai responder, não precisa ter vergonha, responde. Tem gente do lado que você pode responder, significa que você está estudando. Isso daí, provavelmente para a galera que você está estudando. Então, como é que eu faço para encontrar o A10? Pego o A1 e soma mais quantas razões? 9 razões. Eu tenho certeza que você respondeu. Se você não respondeu, vamos participar da aula, viu? Pode conversar comigo, pode conversar com o computador que eu estou te ouvindo, tá? Beleza. Então, mais 9 razões. Agora vamos tentar generalizar. A gente não generalizou aqui para o AN, então vamos generalizar aqui para o AN. Então, como é que eu faço para encontrar um termo de posição N qualquer, novamente, em relação ao primeiro termo? Vamos lá? Em relação ao primeiro termo. Ué, Pedrinho, basta você somar uma quantidade de razões. Beleza. Mas quantas razões que eu vou somar? Ué, Pedrinho, a gente acabou de aprender aqui. Você falou que basta tirar uma unidade dessa posição aqui que aparece para mim. Isso vai ser a quantidade de razões que eu vou somar. Ou seja, n menos 1 razões. N menos 1 razões. E essa é a sua fórmula do termo geral da PA. Perfeito? Tá clara essa ideia? Então preste atenção no que você precisa para encontrar qualquer termo de uma PA. Você precisa do primeiro termo, da posição do termo que você quer e de quem? Da razão. Você tem essas 3 informações, você encontra o termo que você quiser. Quer ver? Vamos encontrar o A10, não é pegar o primeiro termo mais 9 razões? Me ajuda. A razão vale quanto? 3. 9 vezes 3, 27. Soma o primeiro termo 1, 28. Aí, Pedrinho, então o 10º termo é 28? É, aqui, ó. 22 mais 3, 25 mais 3, 28. 8, 9, 10. Beleza? Ficou clara essa ideia? Então veja que é uma fórmula que você nem precisa decorar. Basta você entender como funciona a PA. E não para por aqui não, que a gente também consegue fazer em relação a qualquer termo, não necessariamente em relação ao primeiro. Quer ver? Como é que eu faço? Agora o meu termo de referência não é o primeiro. No exemplo, é o terceiro, ó. Como é que eu faço para encontrar o A4 a partir do A3? Vai, Pedrinho, soma uma razão, tá aqui. Soma uma razão. E Pedrinho, tô vendo que vai caminhar igual de cima. Vai sim. Como é que eu encontro o A5? Mais 2 razões a partir do A3, tá aqui. Mais 2 razões. Como é que eu faço para encontrar o A6? O A6 está aqui, ó. A partir do A3, 1, 2, 3 razões.
mais 3 razões? Ué, Pedrinho, acho que eu estou entendendo o que eu estou fazendo aí. Eu estou percebendo que sempre que eu subtraio a posição inicial da posição que você quer, isso me dá a quantidade de razões que eu vou somar. Se você entendeu isso, você já matou a charada de PA. Aqui, 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 4 menos 1, 3. 10 menos 1, 9. Então me ajuda aqui. 4 menos 3, 1. 5 menos 3, 2. 6 menos 3, 3. Agora aqui, 10 menos 3, quanto que vai dar? 7. Pronto, fechou. Ou seja, eu vou somar aqui mais 7 razões. Fechou essa ideia? É muito simples, né, galera? Então perceba que a quantidade de razões que você vai somar aqui, veja que é um produto, tá? E essa quantidade de razões que você soma aqui, que é esse número vezes o R, esse camarada aqui, ó, antes do R, equivale à diferença da posição que você quer pela posição inicial. Agora vamos generalizar? Quem seria o meu termo AN? A partir de um termo AP. Um termo de posição P qualquer. Pedrinho, você acabou de me falar que se eu pegar a posição que eu quero menos a posição inicial, isso é a quantidade de razões que eu vou somar. Se você entendeu isso, você já está tudo efetivo dentro da nossa ideia de PA. Essa é a quantidade de razões que você deve somar. Somou essa quantidade de razões, pronto, fechou. Entendeu essa ideia direitinho. Quer ver? Vamos testar aqui com um exemplo bem simplesinho. Vou colocar aqui acima, ó. Fala para mim como é que eu faria para encontrar o A20. Melhor, o A21, só para ficar uma conta mais fácil. Pedrinho, o A21, eu vou pegar o primeiro termo e vou somar 21 menos 1, 20 razões. Sim, é verdade. Agora, quem é o primeiro termo? 1. Quem é a razão? 3. Então, isso daqui equivale a 1 mais 20 vezes 3. 20 vezes 3, 60 mais 1, 61. Olha que legal. Muito simples a aplicação, não é? Então veja que esse camarada aqui equivale à diferença desses dois termos, tudo bem? Agora veja que nem sempre nas suas questões ele vai te dar em relação ao primeiro termo, viu? Ele pode te dar o quê? Um termo de posição qualquer. Então sempre que você quiser relacionar dois termos de uma PA, utilize essa ideia. Porque às vezes ele nem te pede um último termo, ele te pede o primeiro termo. E como é que você relaciona esses caras? A partir dessa formulinha do termo geral, tudo bem? Então, de novo, o que aprendemos nessa videoaula? Aprendemos reforçando a ideia de como calcular a razão, o que seria a relação de recorrência, que é uma relação que você tem entre termos consecutivos de uma PA, só que em uma fórmula geral. E, além disso, nós temos aqui a ideia de termo geral de uma PA. Como eu faço para encontrar os termos da minha PA? Dependendo do primeiro termo ou dependendo de uma posição fixa qualquer. Beleza? A ideia é você perceber que é pegar a posição menos a posição inicial para encontrar a quantidade de razões. Fechou? Então, beleza, não paramos por aqui. E é interessante você acompanhar os exercícios que a gente vai estar trabalhando, beleza? Mas não nessa videoaula, na próxima videoaula, beleza? E, além disso, acompanhar as outras aulas teóricas. Porque, cara, não acabou por aqui. Tem várias propriedades de PA. Mas agora, o tempo já foi, viu? Só na próxima videoaula. Valeu, meu amigo. Forte abraço.